Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez a nossa série de estudos das quartas-feiras. Estamos estudando o livro de Eclesiastes. Mas antes eu quero falar um pouco sobre esse retorno às nossas atividades. Este estudo, apesar de estar sendo gravado, quando ele estiver sendo exposto, quando ele estiver sendo projetado, nós já estaremos voltando às nossas atividades normais. Então você está recebendo, por exemplo, este aviso, aqueles que estiverem no santuário terão o corte deste aviso, mas ambos estarão vendo o mesmo estudo, para que todos possam ter mais ou menos um acompanhamento isonômico, igualitário, digamos assim. Voltamos às nossas atividades, né? Às quartas-feiras, estamos voltando aos poucos, devagar, e esperamos contar com a sua presença. Você que já foi imunizado, você que já tomou a sua vacina, você que já pegou o Covid, principalmente agora, a Covid é uma doença onde a imunização por causa da contaminação, segundo alguns especialistas, não há um consenso, ela não dura um ano. Então é muito importante que você que pegou Covid, pegou agora, recentemente, tem menos de 3, 4 meses, venha, participe. Você está imunizado, né, nesse período de 3 meses. Né? Se você estiver vacinado, isso aí aumenta. Mas o fato é que participe dos cultos, esteja presente, vamos matar a saudade um dos outros, vamos ver-nos para que nós possamos assim glorificar a Deus e matar a nossa saudade, né, uns dos outros. Então, estamos voltando às nossas atividades e você é muito bem-vindo. Nós retomaremos agora o nosso estudo semanal. Estamos estudando o livro de Eclesiastes, o livro escrito pelo grande rei Salomão, o rei sábio, profeta, um rei que foi o último rei antes da divisão do reino, não fez um reinado muito bom para o povo principalmente, trouxe grandes transtornos, casou-se com muitas mulheres, fez muitos pactos políticos para evitar guerras, entre outras coisas. Mas é um rei que mostra muita coisa. E esse livro é um livro de arrependimento. É um livro onde ele vai falar sobre o que é mais importante para o homem. E aí o título geral que nós demos para o nosso estudo é Deus, nossa grande prioridade. Deus, nossa grande... baseado exatamente na chave de interpretação que o próprio Salomão nos dá ao dizer, no fechamento do seu livro, que no final de tudo o negócio é temer ao Senhor, além do que também, ele diz lá no início do livro, tudo é vaidade. Então, se tudo é vaidade, você tem que temer ao Senhor, e Deus está no controle de tudo. E esse capítulo 3 é um capítulo muito interessante, que é o capítulo que nós estamos estudando, porque ele fala do tempo determinado para todas as coisas, até o versículo 15, mas ele muda de assunto. Para mim seria um outro capítulo. Quando eu falo assim, não estou dizendo que a Bíblia está errada, porque a Bíblia não tinha capítulos. A Bíblia, no seu original, não tem capítulos, não tem livros. E o Salomão mudou completamente. Aqui é outra coisa, completamente. Mas mantiveram dentro do capítulo 3. Mas, para mim, aqui seria um outro capítulo, um outro tema, mas não tem problema. O mais importante é você entender o que nós queremos falar. E o nosso estudo de hoje, o nosso tema de hoje é a maldade do ser humano e sua finitude. A maldade do ser humano e a sua finitude. Então, esse livro é um livro fantástico. E aqui Salomão vai dar dicas magníficas sobre a nossa vida, sobre como devemos viver. E ele vai mostrar que nós, seres humanos, somos naturalmente maus, naturalmente pecadores. Bom, o nosso texto, então, é Eclesiastes, capítulo 3, versos 16 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo?
Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar diante da tua palavra e que possamos aprender mais e mais de ti, que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento e ter, ó Deus, em ti toda a segurança para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Pai, dirige-nos a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Salomão agora vai passar uma segunda sessão. Eu falo sessão do de vi e disse, são duas expressões que ele usa direto. E isso ocorre no capítulo 2, versos 13 a 25, agora capítulo 3, versos 16 a 22, e depois nos capítulos 7, versículo 25 a 27, e no capítulo 8, verso 14 em diante. Então, essa é mais uma sessão no livro de Salomão. E ele começa mostrando que é uma espécie de troca de experiências, o aprendizado do autor com as coisas da vida. E é interessante porque, como Salomão, nós devemos aprender com as coisas da vida. É muito importante que aprendamos com a história, com a nossa história, com a história dos outros, com a história das nações e com outras histórias de grupos. É muito interessante porque nós parece que esquecemos. Se você prestar atenção, a história vai se repetindo, vai se repetindo. E por quê? Porque o ser humano tem a dificuldade de mudar a sua natureza. O texto literalmente está dizendo que o ser humano é um animal, literalmente. E aqui o sentido envolve dois aspectos, da sua maldade e da sua finitude. Na maldade, o que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, muitas coisas nós fazemos pela vaidade, e o texto diz isso, que tanto o que os animais fazem como o que nós fazemos é vaidade, mas na realidade é porque o animal faz por instinto. Matar, por exemplo, o homem não. O homem pode matar por prazer de matar. Segundo alguns especialistas, o homem é o único animal que faz isso. Mas a outra coisa que caracteriza também a nossa semelhança com os animais, além da maldade, é a nossa finitude. E esse é o ponto principal de Salomão. Nós somos finitos, limitados. Então, assim como morrem os animais, morremos nós também. Assim como falham os animais e acabam pagando por isso, assim também nós fazemos. E Salomão começa mostrando o problema da maldade. A maldade, então, é algo inerente ao ser humano. O que é uma coisa inerente? É uma coisa que faz parte do ser humano. Então, nós precisamos ficar atentos com relação a isso, pois nosso coração é naturalmente mau. Nosso coração é naturalmente mau. A reforma protestante nos trouxe a ideia da depravação total do ser humano. Claro que no século XVII, um grupo chamado remonstrante tentou dizer que isso não era bem assim. Embora os artigos que eles escrevem, são 5 artigos muito interessantes, um deles parece dizer a mesma coisa com outras palavras. Nós somos naturalmente maus. A ideia da depravação total que os chamados calvinistas gostam de dizer é exatamente essa ideia. A maldade está em nós. Nós somos limitados pelas leis que nos cercam. Então, o ser humano, se não for limitado, ele tem a tendência de ser falho. Então, o autor mostra que o ser humano busca sempre o que é mal. Essa é a nossa tendência. Buscar o que é mal. Ele usa uma expressão que trata de questões éticas, morais e civis. A palavra recha, ou rechá, né, erro, perversidade, culpa, essa é a ideia que Salomão está tentando mostrar. E isso é inerente a cada um de nós. Todos nós, se não fosse pelas leis, se não fossem as leis sobre nós, cometeríamos pecados tremendos. Nós somos levados muitas vezes pelos nossos sentimentos. O que dizer de Davi? Davi já era o homem segundo o coração de Deus quando simplesmente adulterou e assassinou. Simplesmente isso. Só isso.
Então, o que Salomão está tentando nos dizer, está deixando claro, é algo que a Bíblia toda demonstra. Somos pecadores e nossa tendência é o pecado. Nossa tendência é o pecado. É isso que diz as Escrituras. Veja o que diz o texto mais uma vez de Eclesiastes, capítulo 3, agora verso de número 16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Então o que Salomão está mostrando? A nossa tendência de sermos maus. Lamentavelmente. Isso serve para mim, isso serve para você. Por isso Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos dar salvação. Ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos purificar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. E essa injustiça, nossa mesmo. Para nos tirar da ira de Deus contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra as nossas falhas. Então, o ser humano precisa e deve ter muita consciência disso. Paulo, Romanos 3, 23, vai nos dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, um só sequer. Todos juntamente se tornaram inúteis. Isso Paulo fala em Romanos 3, a partir do verso 10, explicando os Salmos 14 e 53. Então, o que nós temos que ter em mente é que somos pecadores, mas Deus é um justo juiz. O que Salomão deixa muito claro é que um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus e toda injustiça será um dia julgada com retidão pelo Senhor. Toda injustiça. Toda injustiça vai ser julgada. E olha o que diz Salomão. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Este é o versículo que os especialistas usam para afirmar que faz parte do capítulo 3. Eu ainda continuo discordando, mas o que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, aquilo que eu falei agora eu estou repetindo. Há um tempo para tudo, inclusive de ser julgado. Seremos julgados um dia. Estaremos diante do tribunal de Deus. E Deus dá sinal de sua justiça ainda debaixo do sol. Ainda como um homem vivo, em carne. Porque o termo utilizado para julgar envolve também uma sentença direta. Deus julga ainda debaixo do sol. E olha o que diz o texto. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Então Deus lança juízo debaixo do sol ainda, para que o homem possa ver, eu sou igual um animal, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou mau, eu sou finito. Quando Deus lança o seu juízo, é uma forma de mostrar para nós o nosso pecado. Fique atento a isso, meu amado. Fique atento a isso, minha amada. Sem Deus, o homem realmente não passa de um animal. O homem não tem vantagem alguma sem Deus. Por isso necessitamos dele. Por isso precisamos dele. Por isso precisamos de Cristo. Cristo veio ao mundo para nos dar vida eterna, para nos salvar, para nos dar uma esperança sem igual. O salmista nos diz no Salmo 49, verso de número 20, o seguinte: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Ou seja, nesta vida, se você não busca a Deus no seu coração, se você não se curva diante de Deus, você vai viver e morrer como um animal. Sem esperança alguma. Não vai para lugar algum. A morte é a grande sentença contra o homem. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte é a grande sentença contra o homem. E é Deus quem nos dá essa sentença. É Deus que nos lança essa sentença. É Ele que nos mostra o quanto somos miseráveis.
o quanto precisamos dele e principalmente o quanto precisamos de Cristo. O grande problema do homem é viver sem dar conta do seu destino final. A falta de visão de eternidade nos leva a vivermos de uma forma triste e longe da vontade de Deus. Nós não pensamos na eternidade. Nós não pensamos na vida eterna. Isso é um ponto triste para nós. Precisamos repensar nossos conceitos, precisamos repensar nossos valores. A semelhança entre animais e homens deve ser vista sob a ótica do autor, debaixo do sol. Isso fica claro lá em Eclesiastes 12, verso 7. Então, uma pessoa sem Deus não leva vantagem alguma sobre os animais. Não tem vantagem alguma. Porque não tem esperança. Não tem vida eterna. Parece que faz as coisas por instinto. Daí a importância no cristianismo de se frisar sempre que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que ele morreu para nos dar a esperança eterna. Que ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa, que Deus deu o seu Filho unigênito para nós. Então Cristo morre e nos dá uma esperança eterna para que nós não tenhamos mais esse lado instintivo, esse lado animalesco, falando mais alto que qualquer outra coisa. Será que você consegue entender isso? Um dia prestaremos conta diante de Deus. Sem Deus, o consolo do homem passa a ser as suas realizações. É isso que Salomão está dizendo, olha, você não tem Deus, aí você vai trabalhar. Vai trabalhar. É uma das coisas que Salomão nota, que o homem sem Deus vive somente para o trabalho e para as suas realizações. Por quê? Porque ele quer eternizar alguma coisa. Já o homem com Deus, a eternidade é para ele. É um presente, é uma dádiva. É o cálice, a graça de Deus no Novo Testamento. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, ou seja, a salvação e a graça não vem de vós, é um dom gratuito, é um presente que Deus nos dá. Não adianta, meu amado, sem a palavra de Deus em seu coração agindo, você vai ser apenas alguém que vai trabalhar instintivamente para comer, vestir, dormir e mais nada. Não passaremos além disso. Uma das coisas que devemos aprender é que nos realizamos em Deus. Nos completamos em Deus. Será que verdadeiramente você tem em Deus a sua suficiência? O que nós podemos aprender então? Primeiro, somos pecadores. Por isso precisamos de Jesus. Pecadores miseráveis. Pecadores que, se tivermos oportunidade, vamos pecar. Muitas pessoas já me criticaram por eu, às vezes, não dar carona, por exemplo, a mulheres. Não gosto. Não que eu não goste de ajudar as pessoas. É porque eu tenho temor. Não gosto de ficar muito tempo só com mulheres. Em meu gabinete eu gosto sempre de manter ou alguém perto ou as portas abertas para que a minha esposa possa ficar à vontade. Claro que existem assuntos que são mais pessoais, a gente entende isso. Mas temos que tomar muito cuidado. Vigilância constante. Por quê? Somos pecadores. Não tem jeito. Outra coisa que aprendemos, vamos prestar contas diante de Deus, todos nós, justos e ímpios. Todos prestaremos conta. E então precisamos descansar em Deus e saber que temos uma eternidade para viver com Ele. Terceira coisa que aprendemos é que o que nos diferencia dos animais é que temos uma vida eterna e eles não têm. Temos uma eternidade ao lado de Deus e eles não têm. Mas só que sem Jesus também não teremos. A grande condenação do homem é estar longe de Deus. Meu amado e minha amada, naquele dia, quando Jesus voltar, Ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou há de dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Você entende isso, meu amado? Você compreende isso, minha amada? Então, creia no Senhor Jesus. Arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados. Creia que Ele é Senhor e Salvador de sua vida, de nossa vida. E que Jesus veio ao mundo para nos dar uma vida eterna. Creia que neste mundo não é o trabalho que nos dá alegria, mas em Deus temos plena alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos abençoe. Amém.